Bugadas e fechados, semana 6. Houve aqui umas pontuações bastante baixas nesta semana 6. Uns jogos bastante estranhos em que os jogadores da mesma equipa, vários jogadores que tiveram uma fechada, um resultado muito abaixo da projeção e a pontuação assim ficou muito baixa. Mas vamos começar pela pontuação mais alta da semana e a quarta de sempre. Foi então o Pompeu, que pela segunda vez este ano ultrapassou os 300 pontos, desta vez chegou aos 326,75. Vamos aqui à tabela dos melhores resultados de todos os tempos. Na semana 4, então, ele tinha conseguido 332,9 e agora consegue 326,75. Por isso, este ano o Pompeu já tem aqui dois resultados para top 5 das maiores pontuações da história da Liga. Portanto, o Pompeu tem duas, o Ukis, para o Ukis tem outras duas e depois o Barrinha fecha o top 5. Mas já vamos em 4 das 20 pontuações mais altas da Liga foram conseguidas este ano, eh, e só vamos na semana 6. Mas voltando então aqui ao jogo, o Pompeu ganhou fácil ao Smiles. O Smiles nem teve uma pontuação assim tão baixa, mas o Pompeu disparou completamente. Temos aqui o Dak Prescott, que faz dentro da projeção. O Ashan é que faz o melhor jogo da temporada dele, claramente. Passa a 100 jardas, tem dois touchdowns. Estava assim um bocado em baixo, achando. Tinha aqui este jogo aqui que ficou à beira das 100 jardas, que se tivesse ultrapassado conseguia o bónus e chegava aos 40 pontos de fantasy. Mas pronto, aqui 99 com o touchdown, agora 128 com 2. AJ Brown, pronto, vamos ver se ele não acaba trocado, porque a situação lá nos Eagles está mesmo muito polémica. Mesmo assim, esta semana chega às 80 jardas. Tyler Warren esteve bastante bem, continua a ser o melhor tight end. É o segundo melhor tight end até da época, atrás do Jake Ferguson. Uh, 63 jardas, um touchdown. Está claramente muito bem o rookie. Ele e o Egbuka são os claros candidatos a rookie do ano para já. E agora com a lesão do Egbuka, vamos ver se o Warren não dispara nessa candidatura. Josh Jacobs também bastante bem, ele tem feito uma boa época, tirando aquele jogo que correu mal a toda a gente contra os Browns, mas esta semana 93 jardas, 2 touchdowns, mais 57 em passe, por isso, bem. Drake London, na última noite, a dar mais uns pontinhos para o Pompeu amealhar ainda mais e subir ali no ranking das maiores pontuações. Drake London, então, 158 jardas, um touchdown. Ele, 16 alvos de passe, apanha 10. Por isso, incrível. Se tivesse apanhado mais dois ou três, que pontuação é que teria tido aqui? Travis Etienne é que foi a grande decepção dos jogadores atacantes do Pompeu. Apenas 27 jardas, mais 28 em passe. Depois está aqui a defesa dos Raiders, que esteve bastante bem contra os Titans. Teve 3 turnovers, acho eu. Três turnovers, mais 6 sacks. Uh, os defesas ficaram um bocado abaixo, mas depois aqui a defesa do Raiders recupera. E depois o Will Lutz está dentro da projeção. No banco, para o lugar do Etienne, podia ter entrado aqui o Kendrick Bourne ou o Kimani Vidal. Um, aqui a aposta no Vidal nos waivers foi boa. 124 jardas mesmo e um touchdown em passe. 47 pontos e meio. Kendrick Bourne também. O Parsol, o Ayuk e o Jennings que estão ou aleijados ou não jogam ou jogam mas estão aleijados. E o Kendrick Bourne tem estado bem. 5 catches para 142 jardas. Portanto, qualquer um destes teria sido aqui uma boa solução para o Etienne.
e se tivesse escolhido, principalmente aqui o Vidal no lugar de Etienne e o Pompeu tinha ultrapassado os pontos do Luquis, acho eu. Sim, por alto são mais 47, seriam mais 33 pontos, por isso ele chegava aos 350, quase 360 pontos. Do lado do Smiles, Mahomes até faz aqui uma bogadazita, 3 touchdowns, 73% de passos completos, mais um touchdown em corrida com 32 jardas. Derrick Henry tem talvez o melhor jogo desde a semana 1, 122 jardas, faltou o touchdown, mas lá está. Tirando este jogo 1 contra os Bills e este jogo 6, Derrick Henry tem estado muito abaixo. Aquele que foi o RB2 destacado, só ficou atrás do Barkley o ano passado e agora está em 13º. Temos aqui também o Sam Laporta, que esteve bem, 55 jardas, um touchdown, faz menos 3 pontos que o Tyler Warren, mas o Laporta também lá está, quarto de Tyrants. Jameson Williams, outro dos Detroit, também teve razoavelmente, passa a projeção, 106 jardas, um touchdown. Mas depois do resto, calhou muito mal ao Smiles tudo. Xavier Worthy vol- voltou, não, voltou a apanhar um touchdown. É isso. Foi o primeiro touchdown dele na época, mas tirando isso, não fez mais nada. Quem tem mais? O Malik Washington teve dentro da projeção, 22 jardas. Mais o Romeo Dunze, que podia ser a salvação, mas teria que ser uma mega, ultra mega bugada. Mas ele que até teve aqui já um ou dois bons jogos, desta vez apenas apanhou duas bolas para 32 jardas. O Locune um ponto acima, o Winfield 2, depois a defesa dos Niners em terreno negativo, sofre 30 pontos e tem apenas um sack, por isso não tem turnovers. Uh, e entra, pronto, os 30 pontos sofridos com a derrota entra em território negativo. E o Chase McLaughlin também aqui um pouco abaixo da projeção, porque falha um field goal nas 49 jardas. E no banco também não havia nada para fazer a diferença. Tanto o Justice Hill como o Tajay Spears podiam entrar aqui no lugar do Odunze e fazer mais uns pontinhos, mas o Small chegava no máximo aos 220, 225 pontos, por isso não conseguia morder os calcanhares ao Pompeu. Uma vitória também expressiva, mas por números muito mais baixos, foi esta do Barrinha sobre o Tripa Seca, 120, 99 pontos contra 130. Temos aqui o Daniels que faz dentro da projeção, também boa porcentagem de passos completos, 73, com 3 touchdowns. Tem aqui a pick e o fumble, que já retira a possibilidade de chegar quase perto dos 60 pontos. James Cook fica bastante abaixo, uh, 8 pontos abaixo da projeção. Ele, apesar de ter 87 jardas, não tem touchdown, segunda semana seguida sem touchdown. Mais Dalton Kincaid, que foi aquele out de última hora dos Bills, que tirou aqui pontos também ao Barrinha, porque o Kincaid podia chegar facilmente aos 210. Ele tem sido mais ou menos a média dele, não é? Nessa ordem. Average points 22. Tem 22, por isso é. Tem chegado aos 210, quase 220. Mas esse salto não ajudou. O que vale é que a vitória não estava em perigo. Jalen Warren voltou, 11 carries para 52 jardas, mais 11 recepção, mas abaixo dos números que ele fez antes. E em reis continua sem touchdowns, só tem mesmo em passe contra os Jets. Amon Brown também perde bastantes pontos, 45 jardas apenas, também 2 semanas seguidas sem touchdown. O segundo jogo mais fraco dele na época. Só aqui o. Bem, comparando em média de jardas, o jogo dos Packers até foi melhor do que este contra os Chiefs.
Depois está aqui o Scativo, que foi a grande bugada dos ativos do Barrinha, 50 pontos e meio, tem 3 touchdowns, 98 jardas, ficou à beira do bónus da 100. Ele conseguiu mais touchdowns sem show contra os Eagles do que tinha no resto da época. O rookie está a dar bem, agora nestes últimos jogos. Está, está aqui uma boa solução, boa pick do Barrinha. Zary Franklin fica dentro da projeção. Derwin James perde 1,5 ponto. A defesa dos Eagles é que perde bastante. Tem 2 sacks, sofre 34 pontos contra os Giants. Por isso é normal. E o Dicker, que ele não falha nada. Não. 5 field goals, todos dentro das 40 jardas e 2 XP. Depois no banco é que o Barrinha cometeu o erro de deixar o Dowdle. Tem 70 pontos e meio, 183 jardas, tem um touchdown em passe, portanto tem 56 jardas em passe e um touchdown. Por isso, 2 semanas seguidas com o Dowdle a passar os 70 pontos de fantasy. E vamos lá ver agora na semana 7, porque supostamente o nosso amigo Chubb Hubbard já está de volta, mas com o Dowdle nesta forma, uh, como é que os Panthers vão resolver este problema? Porque não faz sentido tirar toques de bola ao Dowdle quando ele está nesta forma incrível. E pronto, lá está. O Kincaid foi out na última noite, por isso o Evan Ingram tinha sido aqui uma boa solução de recurso, se desse. Hollywood Brown, 25 pontos também, tinha ganho mais aqui que o Aaron e o Sam Brown. O Hollywood Brown também tem aqui 2 touchdowns, apesar das poucas jardas, mas 2 touchdowns dá logo aqui 16 pontos, dá 16 dos 25 pontos que ele teve. Já o Tripa Seca teve. Não foi o único esta semana, mas foi um dos muitos que teve aqui uma razia de pontuações. Matthew Stafford, 26 pontos apenas, um jogo de pontuação muito baixa. O Stafford até vinha de 2 semanas seguidas a fazer mais de 55, mas aqui 181 jardas apenas, um touchdown, mais um fumble, por isso muito poucos pontos. Saquon Barkley também apenas 22 pontos, 58 jardas, nenhum touchdown. Ele passou de RB1 para RB17, de MVP da Fantasy para isto. Que queda do Barkley. Davante Adams também jogo discreto, tal como o seu quarterback. 39 jardas apenas, nenhum touchdown. Jake Ferguson, o Tyrant 1, tem apenas 33 jardas. Tem o touchdown para salvar aqui um bocadinho mais a pontuação. O Tony Pollard também 13 pontos e meios apenas, 34 jardas, nenhum touchdown. Calvin Ridley muito abaixo, apenas 4 pontos e meio, apenas uma catch para 18 jardas. O Hassan Haskins, que era a outra opção ao Kimani Vidal, 6 carries para 14 jardas, portanto, comparando aqui com a escolha do Pompeu, o Pompeu claramente acertou na ausência do running back dos Chargers, do RB1, a dúvida estava entre Vidal e Haskins e parece que a opção é claramente no Vidal. Brian Branch, 9 pontos apenas, vai falhar um jogo agora, por aquela estupidez perto do fim. Ernest Jones também perde aqui quase 2 pontos. Titans ganha marginalmente e Cam Little entra em terreno negativo. Ele que falha o único field goal que tem, acima de 50 jardas, ainda falha um XP, porque falhou tudo o que teve no jogo. Isto aqui não penaliza muito. Aliás, acho que não penaliza sequer a field goals falhados acima de 50 jardas, mas o XP penaliza, por isso. Daí entra em território negativo. No banco, Bonix fazia mais que o Stafford, mas também não era assim muito, apenas 34 pontos e meio. Teve um touchdown, teve 174 jardas, porcentagem de passe
média baixa e algumas jardas em corrida, mas também nada de especial. Josh Downs teve um touchdown, né? 42 jardas, tinha sido aqui uma boa opção para o lugar do Calvin Ridley, ganhava à volta de 15 pontos. Mas de resto, não há mais nada. Este time do Tripa Seca, que até vinha estando bem, estava 4-1 e tinha feito boas pontuações até ao momento. Vamos ver aqui as pontuações do Tripa Seca antes disto. 191, 217, teve esta um pouco mais baixo, mas depois 3 jogos acima dos 200. E depois tem isto aqui é péssimo. E não aproveitar quando o Barrinha faz apenas 199 pontos. O Barrinha que é, acho, o top 3 da liga em pontuação. É ele, o Pompeu e o Parobé, acho eu. É ele primeiro. Quantos for, Parrinha, Maiden, Packers, depois está o Pompeu e o Parobé. É, por isso, na semana em que o Barrinha faz muitos pontos abaixo da sua média, o Tripa Seca não consegue aproveitar para ganhar. 4-2 para o Tripa Seca, 5-1 para o Barrinha. E acabou-se a invencibilidade do Packers, que também fica 5-1 e empata com o amigo Portuga. O Parobé ganha 284 contra 226,5. O Parobé tem aqui o Drake May, que faz mais uma boa exibição, com 3 touchdowns, quase 70% de passos completos, mais 28 em corrida. É o segundo ou terceiro melhor jogo dele esta época. Em termos de passos, não faz assim muitos passos, mas os que faz, destes 18 passos, 3 de um touchdown, é uma porcentagem muito elevada. Temos aqui o Jackson Smith Njigba, também tem um touchdown, passa a 150 jardas. Tem o Brian Thomas, que tem 90 jardas, um touchdown, mas depois também tem lá um drop horroroso que podia ter dado outro touchdown ainda e passava a 100 jardas, por isso seria um bónus para chegar aos 45 para aí, pontos de fantasy. Mas é o primeiro jogo a sério, entre aspas, do Brian Thomas este ano. A semana passada também esteve razoavelmente bem, mas finalmente tem um touchdown em passe, tinha um erro na primeira semana, mas finalmente 90 jardas. Isto é mais o Brian Thomas que conhecemos do ano passado. Teve Ian Anderson, passa novamente um pouco ao lado do jogo, 9 carries para 27 jardas apenas. Mas tem aqui o Zach Charbonnet, o outro que estão naquela fase de divisão de toques entre ele e o Kenneth Walker, é quem tiver a mão mais quente, é quem tem a confiança, e ele este jogo claramente não estava com a mão quente, apenas 2 jardas de média por carry, por isso 9,5 pontos, muito pouco. Quem é que há mais? Aqui o Chris Boswell duplica a projeção que tinha, 3 field goals em 4 tentativas, mais 2 XP, um dos field goals acima dos 50 jardas, que dá um bónus bem bom. E se tivesse metido outro, então chegava aos 15 ou 16 pontos. 16, acho que era 16. Tremaine Edmonds também tem aqui 2 pontos ganhos para recuperar o que o Nick Ross perde. A defesa dos Colts é que perde bastante. Mas depois. Está aqui um Gioco também pela segunda semana seguida. Ele. Não, foi na semana 4. Foi na semana 4 que perdeu. Semana passada ganhou bastante. Mas esta semana aqui, novamente bem abaixo. O Njoku da previsão. Mas aquilo que deu a vitória ao Paraguai esta semana foi aqui esta bugada do Bijan Robinson. 77 pontos praticamente. RB2 atrás do Taylor, penso que é atrás do Taylor. 170 jardas, um touchdown, mais 68 em passe. Ele destruiu por completo a defesa dos Bills. E dá a volta aqui ao resultado, porque o Parabéns estava ligeiramente atrás a entrada para a última noite. O Chambel tinha um jogador, mas acho que estava no banco, que era. Tinha o Pitts.
a titular. E depois tinha o Caleb Williams e o Taekwon Thornton. Não, o Taekwon Thornton não. O Caleb Williams e o Cole Kmet no banco. Mas o Cole Kmet, pronto, já nenhum deles contavam para esta estatística e também ambos perderam pontos. Mas era Cal Pitts contra Bijan Robinson na entrada para a última noite e o Bijan consegue aqui uma diferença de 71 pontos que acaba por virar aqui este jogo. Ficou, ficou no 58. O Chambel pode ficar a chorar aqui com o Jordan Love, que faz dentro da projeção, mas contra a defesa de Cincinnati esperava-se algo mais. E ele tem uma pique, tem apenas um touchdown. A percentagem de passos certos até está relativamente boa, mas esperava-se um bocadinho mais do que isto. Só que o Jacobs em rush safou o jogo dos Packers. Christian Judkins perde aqui 20 pontos bem importantes também. 12 toques, 36 jardas, um dos piores jogos, o pior jogo da época dele. Uh, o Chris Olave ganha aqui um bocadinho. Fala-se em trade, vamos lá ver se ele fica no Saints ou se vai sair para. Fala-se no Giants ou nos Cowboys, acho eu. Uh, Vamos ver o que é que o Saints vão fazer, porque o Saints parece estar em modo de reconstrução e há todos os rumores já sobre o Olave e o Camara. Calpito já falámos, perde bastantes pontos. Dix também. Ele depois de fazer aqui um bom jogo contra os Bills, pouco apareceu contra os Saints, 28 jardas apenas, em 3 catches. Christian McCaffrey, um pouco abaixo da projeção. Tem o touchdown, mas depois tem aqui jardas combinadas, tem aqui 103 jardas. 101 jardas, aliás. George Pickens é que esteve bem contra os Panthers, 168 jardas no touchdown. Mais o Sherwood ganha aqui 5 pontos. O Curl perde 2,5, 3,5 aliás. A defesa do Seahawks ganha bastante, duplica a pontuação. O Brandon Nobre perde um bocadinho e depois no banco não havia nada. Por isso, é mesmo aqui Pitts, Diggs e o Love não consegui fazer mais do que a projeção e o Jetkins também, pronto. Então aqui 20 pontos, mais aqui 12, mais aqui 9 e depois 20, 32, 42, 9, 41 e depois precisava aqui de mais qualquer coisa do Love para poder ganhar. Mas primeira derrota do Chambel na época. Não há mais ninguém invencível. Limoeiro ganhou ao Capi, também na última noite, que foi mais assegurar e esperar que não houvesse nenhum bug daqui do DJ Moore por parte do Capi. Não houve. O Cia teve aqui o Baker Mayfield a fazer exatamente na projeção, mais uma décima. Pronto, a diferença não é muito. Jonathan Taylor, RB1, mais 50 pontos de fantasy, 123 jardas, um touchdown. Jonathan Taylor está de uma forma incrível. Tetaboa Macmillan, ele tem um touchdown, tem 2 touchdowns, aliás, mas apenas 29 jardas, por isso é que esta pontuação também não é assim tão alta. Comparada aqui com a da semana 2, tem o bónus de 100 jardas, mesmo 6 touchdowns. Ora, lá está. Primeiros 2 touchdowns da época para o Tetaboa. O rookie demorou a aparecer, parecia ser mais um caso Marvin Harrison para o nosso amigo Cia. Vamos ver se ele agora começa a ganhar confiança. E os Panthers também, 2 vitórias seguidas, é bom. Agora vão jogar com os Jets, ainda por cima. É o jogo ideal para eles se afirmarem que não são o time horrível que todos pensávamos que eram. Marvin Harrison, já que estamos a falar dele, perde 10 pontos, 32 jardas apenas. Vinha de 2 boas exibições, mas voltou a cair. Trey McBride ganha 8 pontos, 72 jardas com touchdown. O Tyrant 3 da liga. Kenneth Gainwell, mesmo com o regresso do Jalen Warren, continua a ter alguns toques,
22 jardas, média entre o normal e o. É o normal. É o normal. 3 4 jardas é o normal de se ter. Eh, Acima disso já é um bocadinho acima da média. Este jogo aqui já foi bem acima da média. Mas é normal que agora o Kenneth Gainwell não vá ganhar tanto. Não vai ser um ganho tão bom com o resto do Jalen Warren, porque volta ao seu espaço do QB2. Depois aqui, Davis perde, Gin perde, Jaguars, defesa também perde, e o Nick Folk é que ganha aqui bastante, três field goals metidos, todos assim, um deles acima de 50 jardas. Foram os únicos pontos que os Jets fizeram neste jogo, foram os field goals e depois tiveram um safety. No banco, Chaba Hubbard deve voltar e tirar o lugar aqui do Gainwell, em princípio. O Terry McLaurin continua lesionado. Em princípio, acho que voltava esta semana já. A defesa não, o ataque dos Commanders bem precisa do McLaurin para abrir espaço, porque está tudo ali muito, muito concentrado. O Bill sofre muito com a ausência do McLaurin. T. Higgins também tinha sido aqui uma boa opção para o lugar de alguém. 62 jardas, podia ter entrado aqui para o lugar do Marvin Harrison. O Wandale Robinson também fez um bom jogo. 84 jardas, um touchdown. Também tinha sido outra boa opção. Para o CIA chegar aqui aos 220, 230 pontos. Portanto, era aqui o Wandale no lugar do Marvin e o Higgins no lugar do. Ganhava 2 pontos em relação ao Kenneth. Mas de resto, o banco do CIA teve um bocadinho limitado esta semana. Mesmo já como disse, que ganhava aqui pontos ao Cooper de Gino. Ganhava 6 pontos em relação ao de Gino. Por isso, não é muito, mas tudo somado dá alguma coisa. Do lado do CIA, ele tem o Rattler a fazer 3 pontos abaixo da projeção. Ele que na semana passada até esteve bem, mas esta aqui faltou. Não houve touchdown. Houve 2 touchdowns e foi em corrida, acho eu, por parte do Saints. Foi um do Taysom Hill e o outro foi touchdown defensivo. Ou foi o único? Foi o único. Foi o único touchdown do Saints. O resto foi tudo field goals do Lutz. Do Blake Krupp, peço perdão. O Lutz já está nos Broncos. Blake Krupp, 4 field goals. É isso. E um XP. O único touchdown foi mesmo aquele rush do Taysom Hill na goal line. Uh, é. Javonte Williams muito abaixo, o pior jogo dele esta época, 29 jardas apenas. Keenan Allen também tem feito aqui uns bons jogos, faz o pior jogo também esta semana, 27 jardas apenas. O Ramondre Stevenson, já nem sei o que há mais a dizer sobre ele, porque perde aqui 21 pontos, fantasy, 18 jardas em 13 carries, 1.4 de média, péssimo. Romeo Doubs está dentro da projeção, 55 jardas, mas vem dos 3 touchdowns contra os Mavericks e aqui não teve nenhum, por isso também não chega aos 20 pontos. Travis Kelce, 25 pontos e meio, 78 jardas, não tem touchdown, mas tem uma boa porcentagem e algumas das recepções foram bem longas. E depois está aqui o DJ Moore, como falámos, a esperança do Lucas para a última noite, mas que faz apenas 42 jardas, mais 10 em corrida, não tem touchdowns. Ele precisava aqui do DJ Moore a disparar para 50 pontos e faz apenas 14,5. Eu precisava de mais, 50 pontos, era à volta disso. Precisava de mais 30, 25, 30 pontos do DJ Moore e eles não apareceram. Adibo e Cooper dentro da projeção. A defesa dos Broncos é que ganha bastante, porque tem os 9 sacks ao Fields,
só permite 9 pontos, por isso, grande exibição da defesa dos Broncos. E depois está aqui o Jake Elliott, também perde aqui um pontinho, eu acho que falha o quê? Não falha nada. Só tem um field goal dos esperados de fazer 40-49. No banco havia Hurts, podia ter entrado aqui para o lugar do Stevenson. O Campbell fazia menos que o Cooper, por isso quieto. Mas o Hurts no lugar do Stevenson não chegava para o Capi virar o jogo. Ele que agora está sem Hampton, sem Evans, sem o Purdy. Tem dois lugares vagos aqui na- no time. Não sei se já os ocupou, não dei conta de como foi os waivers dele. Continuam vagos. Continuam vagos. O Evans voltou, o Purdy talvez volte. Vamos ver. Mas o Purdy é melhor estar quietinho. O Rattler contra a defesa de Chicago é capaz de fazer bem melhor que o Purdy. E de resto, o Evans voltar. O Evans se jogar pode ser aqui uma boa opção. Para o lugar de alguém, para o lugar do Moore, por exemplo. Se o Moore der out, o Moore teve também uma lesão no jogo contra Washington. Uh, Kendra Miller também pode ser aqui uma boa opção para o lugar do Dalves. Não sei, mas a defesa dos Cardinals é complicada aqui esta. Kendra Miller ou Romeo Dalves. Mas aqui sem o Hampton, é uma peça muito importante para o time do Capi que se perde e fica mais difícil para ele ganhar jogos. Está 2-4, o Limoeiro da conferência oposta está 4-2, é um dos líderes, há três equipas 4-2, por isso é a vitória importante do CIA. Maidan Burrows, e vamos falar de mais um jogo resolvido na última noite, tal como o do Parobé. Começando aqui pelo Dr. Luís, que até teve aqui algumas exibições bem interessantes. O Herbert ficou dentro da projeção, perde meio ponto, mas o Herbert nem faz assim grande coisa de mal. Tem acima de 75% de passos completos, tem dois touchdowns, acima de 250 jardas. O Rashad White também dentro da projeção, 65 jardas, um touchdown. O Goddard que dispara aqui para 44 pontos e meio, 110 jardas, um touchdown. Tem mais quem? Depois não tem assim mais grande coisa. Tem o Cooper Cup, tem um touchdown. É o primeiro touchdown da época, apesar de apenas 40 jardas em duas sessões. Devonta Smith também perde um bocadito, como o Brown. Ele e o Brown lá nos Eagles anda assim umas turras valentes. 49 jardas apenas. O Montgomery perde bastante. 24 jardas em 4 carries. Aliás, 24 jardas em 4 carries, 6 de média. Mais 37 em recepção. O Fanga ganha aqui um bocadinho. O Eli perde. O Steeler recupera o que com ele perde. O Butker falha no XP. Que dá, pronto, já não me permite chegar aqui à projeção. No banco havia Algeir, ganha aqui um bocadinho. O Daniel Jones faz menos uma décima que o Herbert, mas o doutor pode se queixar aqui do Egbuka, que estava a ser o rookie do ano e de repente tem uma lesão e vai perder algum tempo a hamstring. Uh, vai falhar aqui facilmente dois ou três jogos. É provável que perca estes dois e volte depois na semana 10 contra os Patriots. Seria o mais lógico, tendo em conta que há aqui a bye, era perder estes dois jogos na estrada e voltar em casa contra os Patriots, se tudo correr bem. Mas é uma perda importante, porque o Egg estava aqui a ser um force muito bom para o time do Dr. Luís. Ele vinha com 3 4 5 touchdowns, mas depois aqui tem apenas duas catches. 24 jardas é muito pouco. E depois teve a lesão e acabou. E acabou aí também o sonho da vitória do Dr. Luís, que sonhou, mas o gelado é ruim
é osso duro de roer. Ele que entrou para a última noite a precisar aqui de um bug do Swift e foi isso que aconteceu. O Swift vai para 108 jardas e tem um touchdown em passe e pronto, aí consegue aqui os 52 pontos que serviram para virar o jogo. Jalen Hurts tenta a projeção, ganha mais um ponto, apesar do jogo ruinzinho que teve, um, um, um touchdown, uma interseção, aliás, mais um touchdown em corrida, boa porcentagem de passos completos, mas derrota contra os Giants, que é sempre péssimo. Mais Jake Tonges, teve aqui 10 pontos acima, mais um bom jogo do backup do Kittle, 58 jardas, sem touchdown, mas é bom, 23 pontos. O Karen Williams perde aqui 12 pontos, 50 jardas, um touchdown, mais 37 em passe. Led McConkey ganha bastante, 100 jardas, um touchdown. Aqui o bónus de 100 jardas. Mostert perde, enfim. Mostert vai para território negativo porque tem 5 carries para menos 4. O backup do Giganti. Mas Ekbon perde bastante. O Travis Hunter também. O Travis Hunter tem um jogo horrível. E ele tem um penalty, um holding, acho que foi um holding, que tirou pontos ao Brian Thomas, que era uma recepção do Brian Thomas, e o holding do Travis Hunter tirou-lhe isso. Mas a defesa dos Packers também perde aqui 6 pontos, quase 7, aliás. Jason Myers ganha 2 pontos. No banco, Jonas Smith tenta a projeção, Robert Spillane ganhava pontos ao Bond. Blake Corum ganhava pontos ao Rey Mostert. E finalmente falar do Pucanacua, também faz apenas 7 pontos e meio. E está day to day, vamos ver. Ele teve aquela entorse do tornozelo na end zone. Vamos ver, vamos ver. Apenas duas catches para 28 jardas e já o Sean McVay já avisou que é day to day, ele nem vai treinar e agora ainda por cima o jogo é em Londres, por isso há viagem pelo meio. Vamos ver se o Nakua joga nesta semana 7, senão o gelado vai ter que usar aqui Mason ou Nico Collins. Um, o Mostert não é. O Stardust é para deitar fora. Já está fora do prazo de validade. E aqui o Kittle. Vamos ver como é que está aqui o Kittle. Pode voltar esta semana, talvez. Uh, Participante limitado. Vamos esperar. Mas estão aqui a nascer algumas dúvidas, porque está aqui o Pucanacua, vai ser, se não jogar, ou joga Mason ou Nick Collins, e depois está o Kittle, que se jogar, então tira aquilo espaço ao Jack Tongues, e há uma certa que também tem que sair para entrar um destes. Talvez Nick Collins e Mason no lugar do Mostert e do Nakua. Uh, e depois Kittle e Tongues. Mas vitória do Maiden, 4-2. Já o doutor cai para 2-4. Continuando a onda de vitórias alcançadas na última noite, Moscambilhas sobre o Boa Vista, muito mais apertada do que seria suposto, mas o Moscambilhão entrou para a última noite a precisar aqui de pontos do Alan e do Bill, e conseguiu esses pontos, mas foi muito, muito apertado, porque do outro lado também havia Gay, Matt Gay, que somou bastantes pontos até também, quase 8. Mas pelo o Josh Allen, aliás, não somou assim tantos, apenas 35 pontos. Ele que até perdeu, ele era o QB1 e por causa desta performance aqui, dois touchdowns, duas picks, apenas 57,7 em passos completos, apenas 15 em 26 de passos, 35 pontos e que é para QB2 com isto. Agora o QB1 é o May,
Deve ser o May agora, não é? Ele é o Mayfield. Não, é o Mahomes, surpresa. Pensei que fosse o Mayfield ou o May, mas não. Mahomes está com 52 de média, quase 53. Allen 50. Prescott 49,5. Mayfield 47,5. Drake May também bastante perto do Mayfield. Herbert também está ali. E depois já começa a cair aqui. Já há aqui uma diferença algo grande entre o Herbert e o Ertz. Mas é. O Mahomes com esta exibição de. Com estas três exibições seguidas, acima das 250 jardas, passar aqui o Allen, que está aqui já há algumas semanas a não fazer grande coisa. É que esta semana 5 que até teve razoavelmente bem, mas é, tendo em conta o que fez contra Baltimore e contra Miami, esta, estas duas derrotas aqui acho que tiraram muita confiança ao menino Allen. Mais Brissol, mais uma exibição para esquecer do Brissol, 59 jardas apenas em 22 carries, média já a pender para o baixo. Zay Flowers também naquela derrota incontestável contra o Rams, 46 jardas apenas, não teve touchdown, por isso 16 pontos. Aqui o Chase e o Metcalf é que salvaram bastante o dia de domingo, porque o Chase teve aquelas recepções, duas recepções boas já no último quarto, uma delas deu touchdown, passa quase a 100 jardas, fica a 6. DK Metcalf também tem um touchdown e quase 100 jardas também, para dois jogadores à beira de bónus. E depois o Bill também, na última noite, tem 61 jardas, tem o fumble, uh, podia ter estragado, aquilo chegou ali a uma altura em que estava mesmo já no terceiro quarto do Bill, o Boa Vista continuava à frente. Uh, mas depois veio aquela última drive do Allen, mesmo tendo terminado em pique. Ele tem um arranque para 20 e qualquer coisa jardas, tem um passo também completado antes da pique e isso vira o jogo. E depois o Bill também consegue mais 10 jardas no último quarto ou qualquer coisa assim e assegurar a vitória. Mas é, no banco, o que é que podia entrar? Podia entrar o Trey Tucker para o lugar do quem? 19 pontos para o lugar do Zay Flowers. Michael Carter faz menos que o Brissol. Colson Loveland é bust. O Andrews também está. Uh, enfim. Esta semana não vai haver Holland, por isso vai ter que jogar o Sam Darnold. Vamos lá ver. O Sam Darnold esta semana teve mediano. E agora vai jogar contra a defesa de Houston. Talvez faça um pouco melhor, mas não muito. Mas não estou à espera de 50, de 60 pontos, aliás, dele. Tal como conseguiu aqui com o Chambel na semana 5. Se me chegar aos 40 já é bom. Mas é isso. E o Cristiano Hodgson, em princípio, também já foi ativado. Pode regressar esta semana ou na próxima. Ah, está a treinar com capacidade limitada. Esta semana é contra Cardinals. Vamos ver se já volta esta semana ou se esperam que pela semana nova em casa. Mas talvez já comece a ver uma ou outra snap. Porque precisava de um Watson a provar aquilo que diziam dele quando foi draftado. Que podia ser um WR de qualidade e que nunca foi pelos Packers. Para aquilo, tendo em conta a lesão do Neighbors, dava jeito. O Diogo perde mais um jogo, com algum azar, com aquele da última noite. Mas também teve aqui também o azar do J.K. Dobbins, que pouco apareceu, 40 jardas apenas. Ele vinha aqui com médias bastante altas, sempre acima de 25 pontos. E esta semana, quando precisava dele, precisava de mais 10 pontos dele, que fosse, não aparece. Jacob Myers também perde aqui 8 pontos, 39 jardas apenas.
que a Dotun é dos poucos que ganha substancialmente, 51 jardas. Rashid Shaheed, 10 pontos e meio apenas, 28 jardas. É que tirando o Goff, eu não sei se houve alguém, o Goff tem 2 passos para touchdown, mas acho que não houve aqui ninguém com recepções. Não, nem o Waddle. O Waddle foi o melhorzito, eh, com 95 jardas, mas mesmo assim não teve o touchdown. O Tuckercraft também não. Aí teve. O Tuckercraft foi ele que fez o touchdown contra os Bengals depois. Foi o único. Mas 43 jardas apenas. Eh, o Diogo precisava aqui de mais pontos num lado e no outro. Depois também os defesas perdem, tanto o Baker como o Careca. Os Jets ganham bastante, a defesa. A Metcalf também ganha, mas depois no banco, Jeremy Ford eh, ganhava apenas 1,5 ponto em relação ao Shahid, ou 2 pontos. Não dava. Precisava mesmo aqui, principalmente o Dobbins. Era o Dobbins que, ou um touchdown do Waddle, que também dava jeito. Diogo aqui com algum azar, mas também fruto de alguns vais e de algumas lesões e de ter um banco bastante fraco. Por isso estas opções são muito limitadas. É o que eu digo. O Diogo, se não tiver aqui 2 ou 3 jogadores da parte dos ofensivos que faça sempre 30, 40 pontos, fica-lhe muito difícil ganhar jogos. E por fim, um dos jogos mais estranhos que vi na nossa liga, talvez só comparado com aquele jogo dos playoffs entre mim entre o Moscambilhas e o Pompeu em 2023. Eu até vou buscar aqui o resultado. Está aqui, 131, 143. Este jogo dos playoffs, que também foi bastante baixo. Não é tão costume haver dois times a defrontar-se um ao outro e que ambos façam isto, pontuações bastante baixas. É, alguém ganhar com 130 pontos é incrível. A tua, 26 pontos apenas, um touchdown de 3 piques. Enfim, o que é que há mais a dizer sobre a tua? A Gianti perde aqui 7 pontos e meio, 75 jardas, tem o touchdown para camuflar aqui um bocadinho os números, passa os 30 pontos, o que é bom. É o melhor pontuador do show da semana. E depois veja-se o resto. Likely, uh, 6 jardas apenas em 2 recepções. Garrett Wilson, o principal jogador, talvez a grande estrela do time do show, faz apenas 3 recepções para 13 jardas. Camara, 18 pontos, quase 19, 31 jardas, mas novamente sem touchdown. Chase Brown, também outra decepção, 42 jardas, 0 touchdowns. Michael Pittman, apenas 2 recepções para 20 jardas. Fred Warner, lesão de fim da época, apenas um tackle. Vai ser aqui algo que o show vai ter que fazer, substituir o Fred Warner, que era claramente um dos melhores defesas da liga e da Fantasy. Brandon Jones, 9 pontos e meio, mesmo assim perde quase 1 ponto. Os Patriots ganham meio ponto. O Tyler Loop só faz 1 ponto deste field goal aqui. Os únicos pontos dos Ravens no jogo. É muito pouco. E depois no banco, Gino Smith fazia ainda menos que o Tua. A defesa dos Rams que ganhava aqui bastante em relação aos Patriots. O Oronde Gadsden tinha feito muito mais pontos aqui que vários jogadores. O Samson também tem aqui alguns pontinhos, fica no banco, mas é tudo muito pobrezinho. Tudo muito pobrezinho por parte do Chu, tirando aqui mesmo o Gianti. E do lado do Cristina, ainda pior. Tem o Lawrence que faz dentro da projeção, tem os 2 touchdowns, mas tem uma porcentagem média de passos completos.
apesar de passar as 250 jardas. E depois o resto tem aqui o Gibbs que chega aos 20 pontos, mas o resto é uma razia. Kenneth Walker 11,5, Ivo Samuel 6,5, Mason Teller 1,5. Ele precisava aqui do. Era do Samuel. Na última noite tinha o Samuel e tinha o Wagner. eh, e é, os dois passaram praticamente ao lado dos. O Wagner fez, esteve dentro da projeção. O Samuel é que. O Samuel lixou o Samuel. Tal como o Shakir, tal como o Marvin Mims também perde aqui 3 pontos. É. Mário Douglas, no lugar de Samuel, do Shakir, tinha dado a vitória. Mais Joan Johnson tinha feito mais pontos que o Taylor, mas não chegava para a vitória. Ficava muito, muito perto. Jordan Lewis fazia mais meio ponto que o Cam Bynum. E era isso. Não há aqui mais ninguém. Uh, É, foi um jogo bastante pobrezinho. O Taysom Hill, outro que podia ter entrado para o lugar do Taylor, ele tem o tal touchdown pelo Saints. Mas é um jogo bastante estranho de assistir. Pontuação muito baixa entre os que estavam no fim da Conferência Alves Barrota e agora o Cristina assume a lanterna vermelha. É, como podem ver aqui, então, Packers e Barrinha empatados 5-1. Tripa C 1442, para o B33, Capicho 24, Cristina Lanterna Vermelha de Alves Barrota com 5. Enquanto do outro lado, grande disputa pelo primeiro lugar, Maiden, os Camilhas em Limoeiro com 4-2, Pompeu 3-3, Barrow Mal 2-4, Boa Vista 1-5. Por isso, Boa Vista e Cristina começam a afundar-se. Para esta semana, Barrows Moscambilhas, uh, é daqueles jogos que está aqui, a projeção está muito, muito perto. É daqueles jogos que se o líder da Ipiranga não vence, é muito mau sinal. Smiles para o B, aliás, em princípio não haverá assim grande surpresa quanto ao vencedor. Tripa Seca Capi, interessante estar assim tão disputado, a projeção. Boa Vista Limoeiro, também acho que não há aqui grande surpresa nisto. Cristina Chambel também não. Chu Barrinha também. O Chu ainda falta aqui ativar 2 jogadores, mas mesmo assim o Barrinha é claramente favorito. E depois o grande jogo da semana, Maiden Pompeu. Dois dos times que mais pontuam vão se defrontar. Esperam-se faíscas e fogo de artifício. Então nesta semana 7, como já disse, as bye teams são os Buffalo e Baltimore. Hoje começa a semana com os Steelers Bengals, mais um duelo de divisão, que em princípio cai para o lado do Pittsburgh. E depois domingo mais um jogo em Londres, mas esta vez muda o estádio, vamos para o Wembley, com o Rams Jaguars, que pode ser um jogo bem interessante. Os dois times estão 4-2 e se o Pucanaco a jogar, podemos estar aqui perante um belo duelo. Depois do restaurante da tarde, vamos ver o que é que há aqui de interessante. Uh, Panther Jets vai ser bom, mas por motivos diferentes ou da palavra. Eagles Vikings também pode ser um jogo bem interessante. Se os Eagles perdem, estamos aqui numa crise dos campeões. À noite temos aqui um Colt Chargers, também tem tudo para dar bom jogo. Os Packers jogam contra os Cardinals em Arizona e depois temos Commanders Cowboys à noite. Falcons Niners também vai ser um bom jogo, tal como o Buccaneers Lions e depois aqui Seahawks em princípio ganham aos Texans. Bugadas da semana então e fechados. 40, quase 41 pontos a mais para o Bijan Robinson para dar a vitória ao Parobé. 33 pontos e meio do Rico Dowdle que ficaram no banco.
Coder, 29 pontos ao maior, também é bastante bom. Pompeu deixou 28 pontos e meio no Quimera Vidal. E dos fechados, 27 pontos, o Nakua lesionado. O Dobbins também perde bastante para o Diogo, tal como já dissemos, foi um jogador-chave para a derrota do Diogo. É Boca também aqui lesionado. É. Então, contabilidade da semana, as mais vogadas aqui para o Parobé com 9, para o Pompeu com 7, mais fechados para o Cristina com 12, para o Chuico, para o Tripa Seca com 11. Na geral, Pompeu 29 vogadas, passa o Chambel que tem 27 agora. E nos fechados, Chu com 47, Cristina com 41, Tripa Seca com 38, são os líderes para já. Outro detalhe interessante que queria realçar foi aqui o duelo entre o Cristina e o Chu. Foi o nono de sempre na fase regular e décimo na. Décimo não, décimo segundo. Eles têm vários deles também nos playoffs. Portanto, na fase regular, o Chu está à frente do Cristina agora com 5 vitórias e 4 derrotas. Pronto, está aqui do lado do Chu. E no geral está 6-6, enquanto que foi o Packers contra o Parobé, que também estava empatado na fase regular. O Parobé ganhou, é a quinta vitória dele, está 5-4 agora, contra o Chambel, enquanto que no geral está 5-5, porque o Chambel ganhou no único duelo que eles tiveram nos playoffs. Para finalizar, como sempre, as ligas do Pompeu, não esqueçam de picar para esta semana. Nos Picams temos aqui o Packers que disparou na frente na liderança, 65 escolhas certas e 27 erradas. A 4 já está o Perdigold, a Cristina com 60 e os Camilhas com 58 e Pompeu com 57 e depois o Pastel Blanc já vem bastante atrás. Mas o Chambel já está a disparar aqui. Bem, quatro escolhas certas à frente do Purdy. Mas já se começa aqui a destacar claramente um top 5 e com o tempo, quem sabe se não nasce aqui o top 3 também. Já no Survival, sendo aqui a outra folha, não esqueçam de fazer os vossos picks. Na semana 6, Perdigoto escolheu Ravens e lixou-se. O Packers escolheu Philadelphia contra os Jets e também se lixou. Por isso, já há aqui 3, 4 jogadores que fizeram picks. Eu vou fazer a seguir. Luís e Chambel são os que faltam. Luan e Chu estão eliminados. E é isto para a semana 6. Voltamos então para a próxima semana, semana 7. Façam bem as vossas escolhas e boa sorte.